Olá, bem-vindas, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui vocês encontrarão a minha arte e o meu pensamento. E o tema hoje é leitura com José Eduardo Simões. O objeto de leitura é a primeira parte do meu livro Eu, Rei Leão. E uma pequena advertência antes de nós começarmos. Se você é muito sensível às suas crenças científicas, filosóficas, religiosas e teológicas, a minha sugestão é que você não acompanhe a leitura deste livro. Dito isso, vamos lá? E esse livro é dedicado a João da Paz Soares, um grande amigo já falecido e que era também um grande astrólogo. João, olá, amigo João. Como estão as coisas aí? Espero melhor que aqui, que não está mole, não. Sinto falta dos nossos telefonemas, quase diários, sobre temas vários: política, conflitos do mundo e até poemas. Mas gostava mesmo de com você falar de filosofia, de astrologia, do que poderia acontecer se. E por aí sempre ia. Como o tempo corria, e disso tanta saudade tenho, e não minto, que você ao meu lado às vezes sinto. Desde há muito busco entender o funcionamento do universo, mas conquanto pude encontrar muitas respostas na ciência, filosofia e até teologia, nenhuma dessas áreas do saber humano soube me dizer nada, absolutamente, sobre como eu me relaciono com ele, isto é, por que ele me criou do jeito que eu sou. Em 1988, porém, conheci João da Paz Soares, que me indicou a astrologia como possível meio de responder a perguntas que me fazia. Primeiramente cético, o estudo da astrologia me deu prova de que, tal como maçãs são o que são porque macieiras assim as permitem que sejam, somos apenas aquilo que o universo permite que sejamos e, mais particularmente, eu sou aquilo que o universo pode expressar e até mesmo ser por meio de mim. Entendido dessa maneira, o universo é o verdadeiro criador da humanidade e de mim, por um lado, e, de outro, criado pela existência da humanidade e minha. E ele, o Deus Universo, permitiu, ou mesmo precisou, para que continuasse, depois de 14 bilhões de anos de existência, a existir como processo criativo, evolutivo de tudo o que existe, que eu nascesse no dia 29 de julho de 1956, às 23 horas e 25 minutos, na cidade de Curitiba, Paraná, Brasil. Nesse momento, Sol em Leão estabeleceu, entre outras, a que acredito ser a principal característica da minha personalidade. Sou o centro das minhas próprias atenções. Com isso, quero dizer que, parafraseando o filósofo e teólogo italiano Pietro Baldi, eu sou o meu próprio laboratório. Este estudo, assim, é resultado da necessidade fundamental em mim de saber por que sou o que sou. Capítulo 1. Por que astrologia? Como podem astros ter algo a dizer sobre a personalidade de cada um de nós? Ora, não somos filhos da Terra e, esta, do Sistema Solar? Que pais não sabem, pouco que seja, sobre a personalidade particular de cada filho? Isso me faz lembrar o pensamento sistêmico, o qual entende que toda estrutura organizada é manifestação de processos subjacentes. Nossos corpos, por exemplo, são estruturas organizadas, sistemas que devem as suas existências aos processos internos que neles se desenvolvem. Por outro lado,
os próprios órgãos que efetuam esses processos são, também, sistemas que dependem da existência das células que os constituem e assim por diante. Na verdade, tudo existe como sistemas dentro de sistemas, do mínimo ao máximo, ou seja, do átomo, ou mesmo antes, ao universo. Talvez, então, possamos ver a personalidade de cada um de nós como sistemas dinâmicos que existem dentro de sistemas dinâmicos maiores, como famílias, que existem dentro de outros maiores, como sociedades, que existem dentro de outro maior, como a humanidade, que existe dentro de outro maior, como a Terra, e que, finalmente, existe dentro de outro ainda maior, que é o sistema solar. Daí a possibilidade de existir alguma relação entre o funcionamento deste último, se assim posso me expressar, e a personalidade humana, que também não deixa de ser funcionamento, pois, além de estar sempre em mutação, como tudo no universo, inclusive ele mesmo, é causa de toda ação humana inconsciente e consciente. Dito de outra maneira, ao homem só é permitido existir na forma que o sistema solar lhe permite fazê-lo, isto é, dentro da própria existência desse sistema, das suas leis de funcionamento. E daí a possibilidade de a astrologia poder fazer alguma ligação entre o homem e o sistema solar, entre ambas leis de funcionamento. Metaforicamente falando, o sistema solar seria o equivalente a um corpo, a Terra a um dos seus órgãos, a humanidade ao tecido celular desse órgão específico, sociedades seriam células desse tecido, famílias seriam moléculas constituintes das células e nós, individualmente, átomos que compõem aquelas moléculas. Capítulo 2. Astrologia e vácuo. Signo astrológico é símbolo que exprime determinadas potencialidades latentes que podem, ou não, se manifestar na personalidade de alguém. Pois bem, vácuo quântico ou nada, como é muitas vezes chamado, também não é mar de potencialidades do qual surgem partículas subatômicas? Imaginemos um mar invisível. Quando uma das suas ondas estoura na praia, cria espumas que, para nós, se tornam visíveis na forma de partículas subatômicas. Por outras palavras, essas espumas ou partículas subatômicas existem como possibilidades, como potenciais de manifestação no movimento das ondas que, por sua vez, existem neste mar invisível, no vácuo. O mesmo ocorre com potencialidades expressas pelos signos, só que agora são características humanas, ondas que, do mar invisível de potencialidades humanas, uma vez individualizadas, se manifestam como espumas visíveis para todos. E aqui, tal como ocorre com elementos subatômicos, tais características emergentes dependem do experimento, da experiência que se está vivendo. Isso ocorre porque partículas subatômicas, num experimento, podem se manifestar como partícula ou como onda, dependendo do aparato usado pelo pesquisador. Assim, determinadas características da personalidade humana se manifestam também dependendo da experiência que vivenciamos. E são essas potencialidades, essas possibilidades de manifestação que signos astrológicos expressam. Isso me faz pensar na ideia de inconsciente coletivo, de Carl Gustav Jung, formado de padrões ou arquétipos comuns a todo ser humano. Entretanto, como pode se dar tal processo, isto é,
Como determinada experiência faz emergir desses padrões características únicas que expressam a personalidade de alguém, creio que o filósofo e teólogo Pietro Baldi pode oferecer explicação para isso. Em seu livro As Noures, que significa correntes de pensamento, o Baldi sugere que tudo no universo se comunica por ressonância. Imaginemos uma cantora de ópera em frente a uma coleção de finos cálices de vinho, mas um diferente do outro. Cada um representa um padrão de comportamento humano existente no inconsciente coletivo. Ao emitir um som com a entoação certa e força suficiente, ela pode estourar um deles por meio do efeito de ressonância, isto é, por meio da assimilação pelo cálice das ondas de sons emitidas pela voz da cantora. O mesmo se dá conosco, ou seja, determinada situação externa, voz, ressoa no inconsciente coletivo por meio de nós, coleção de cálices, provocando reação, cálice quebrado, que, por se manifestar individualmente, aparece como característica da personalidade daquele indivíduo, cálice específico. Por outras palavras, somos canais pelos quais padrões existentes no inconsciente coletivo são estimulados e, também, se manifestam. Somos como aparelhos de medição empregados por cientistas que determinam se, do vácuo, se manifestarão partículas subatômicas ou ondas quânticas. Tomemos o exemplo do ato de agredir, que é comum a todo ser humano. Quando uma pessoa nos agride, por exemplo, tal ato repercute e desperta em nós a capacidade de também agredir, pois tal capacidade já existe em potencial, latente em nós. Só precisa ser estimulada para se manifestar. Entretanto, a reação agressiva não precisa ser idêntica à do agressor, pois os canais são diferentes. Daí a infinidade de manifestações agressivas, pois ninguém é igual ao outro. Capítulo 3. Astrologia sob ataque. É interessante salientar que sempre que me deparei com um artigo ou livro em que a astrologia foi atacada, não encontrei argumentação crítica convincente baseada em observação própria ou em leituras de livros especializados sobre o assunto. E se a astrologia tem sido vítima e feito vítimas de abusos de pessoas inescrupulosas, como em qualquer área de atividade humana, ela também tem sido vítima de cientistas, muitos a quem admiro imensamente, que a criticam sem dominarem minimamente o assunto. No entanto, cientistas há que têm envidado esforços no sentido de dar credibilidade a essa área de investigação humana. E o motivo é o fato inegável de que astros afetam a vida em nosso planeta por meio de influência nas linhas de força do campo magnético da Terra, como resultado da sinfonia complexa executada pelo Sol e seus planetas. Por outras palavras, a astrologia faz sentido porque todos somos suscetíveis à influência do conjunto de melodias da sinfonia magnética do sistema solar. Referente ao mapa astral, Percy Seymour, estudioso do assunto, nos diz que ele nos fala de elementos astrológicos atômicos de personalidade. Assim, à proporção que o corpo cresce e o sistema nervoso se desenvolve, o mesmo ocorre com a personalidade em paralelo com essas modificações, uma vez que é extensão do corpo.
Portanto, podemos imaginar elementos atômicos formando moléculas mais complexas, que são os compostos atômicos astrológicos das nossas personalidades. Estes compostos, reagindo à música magnética de maneiras muito complexas, mudarão como resposta às alterações do campo magnético da Terra com o passar do tempo. Esse pensamento é de difícil compreensão, sem dúvida. Porém, se pensarmos que existimos num universo que se autocria, eu diria que tanto a organização molecular, ao se complexificar por meio de influências magnéticas, como afirma Seymour, permite maior manifestação de determinada personalidade, como essa mesma personalidade ajuda na complexificação molecular, celular e orgânica do corpo em que se manifesta. Por outras palavras, a complexificação molecular, celular e orgânica de determinado corpo é dirigida por impulso íntimo de organização decorrente das influências que sofre no ambiente em que existe e de outro impulso íntimo a que, neste contexto, chamamos de personalidade. Poderíamos chamar, talvez, essa combinação de impulsos íntimos da alma. Porém, se assim for, esta morre com o corpo. Então, o que sobra após a morte é capacidade autocriativa, experiência, informação que, adicionada ao vácuo, mundo de potencial criativo, aumenta a capacidade autocriadora do próprio universo. Por outras palavras, este se autocria por meio da autocriação de todos os seus elementos constituintes, nós inclusos. Muito bem, amigas e amigos, é isso por hoje. Espero que tenham gostado. Um texto complexo, mas bastante interessante, na minha opinião. Espero revê-los em nova oportunidade. Fiquem bem. Um grande beijo.